Hoje, especificamente, eu quero falar de algo que cai bem falar nesse segundo domingo, nesse segundo momento, mas é extremamente pessoal, é muito meu. Eu vou contar um pedacinho da minha história para você. Em alguns momentos você vai se identificar, em outros você vai pensar, eu queria, André, que a minha história tivesse sido assim, e talvez em outros momentos você fale, ainda bem que a minha história não é como a sua. Mas eu quero falar para você por que eu amo a minha igreja, um dos aspectos. Responder por que a gente criou essa proposta, isso está no nosso coração. É, para mim hoje, uma resposta e um motivo muito pessoal. A razão porque eu sempre fui, desde pequeno e depois chamado para o ministério, mais ainda, muito comprometido com a igreja local. Eu acredito demais na igreja local. E quando eu falo igreja local, é para diferenciar da igreja como um todo, né? A igreja do mundo todo. É uma expressão complicada porque já pegaram todos os nomes. Você sabe que igreja católica, que significa católica, significa universal. Igreja católica é igreja universal. E os dois já pegaram esse nome. Eu pensei, bom, então vamos fazer mundial. Já pegaram o mundial também, você já conhece. Mas quando se fala de igreja como um todo, a gente está falando do corpo de Cristo no planeta todo. Quando eu falo de igreja local, eu estou falando da experiência que você tem no domingo como essa, num lugar. Então é uma expressão que eu vou repetir várias vezes hoje. Igreja local, é isso que a gente tem aqui, é igreja. Eu amo essa igreja, eu amo a igreja local. Eu acredito demais desde cedo. E a razão porque eu quero continuar a espalhar a influência da igreja local para onde a gente puder espalhar, através dessa ou em outros lugares, se Deus assim nos permitir. A razão porque eu desejo inspirar e influenciar outros líderes de outras igrejas locais é pessoal hoje para mim. E a razão é a seguinte: a igreja salvou a minha vida. Que é uma expressão que você não ouve muito. E talvez você tenha que pensar isso mesmo, André. Porque quando eu digo que a igreja salvou a minha vida, claro, eu não estou comparando a igreja com aquele que é o fundador da igreja, aquele que edificou a sua igreja, aquele que é o cabeça da igreja. Ele me salvou do meu pecado, ele me salvou, né, da morte eterna, ele me salvou da destruição. Não foi exatamente isso que a igreja fez por mim, mas em algum nível. E quando eu falar, você vai dizer, eu acho que a sua história é parecida com a minha. Talvez você só não tenha pensado ainda nisso, por esse ângulo. Você vai descobrir que a minha história é semelhante. A razão por que a igreja me salvou talvez seja a mesma que a sua. E não é pelo que a igreja, porque simplesmente alguém da igreja apareceu para me salvar, mas a igreja salvou a minha vida por quanto que ela preveniu de que acontecesse na minha vida, pelas coisas que a igreja e a minha caminhada na igreja impediu que viessem a acontecer por prevenção. E eu sou extremamente grato por tantas coisas que eu aprendi antes que acontecessem. E teve um caráter preventivo na minha vida. Eu sou tentado, e de vez em quando a gente fala isso, hoje eu devo falar isso também, aquela expressão, eu não sei onde eu estaria se não fosse a influência da igreja local. Mas isso não é verdade. Porque eu sei exatamente onde eu estaria se não fosse a influência da igreja da minha vida. Porque eu conheço quem eu sou de verdade. Eu conheço o André, que é muito mais do que o que você conhece. Você conhece o André, o pastor André. Você conhece o André que tem um microfone, sobe no púlpito e prega. Você conhece talvez em algum nível. E existe uma mistificação a respeito do pastor, e hoje eu vou tentar quebrá-la para você, que o pastor é uma pessoa infalível, que o pastor é uma pessoa que dificilmente enfrenta os mesmos problemas que eu, mas hoje eu quero dizer para você que não é verdade. Não, eu vivo exatamente a mesma experiência de vida, os mesmos desafios que qualquer outra pessoa. E eu conheço exatamente quem eu sou. Antes de ser pastor, eu sou um homem. Antes de ser pastor, eu fui uma criança, um adolescente, um jovem, solteiro, depois casado, depois pai. Tudo que aconteceu na minha vida, né, são desafios normais. E quando eu tento imaginar a minha vida sem o que eu recebi, sem toda a bagagem que hoje eu carrego por causa da igreja local,
Imagine-se toda a influência da igreja local. Todas as aulas da escola dominical infantil, que desde que eu me entendo por gente, eu estou lá, né? Que a gente chama hoje da geração vida. Primeiro momento que eu me lembro de estar numa sala de criança, eu devia ter 3, 4 anos de idade. Eu não lembro tanto assim, eu lembro apenas de algumas partes. Mas se eu tirar tudo isso, se eu tirar todos os retiros que eu fui, não foram poucos, os clubitinhos, os acampamentos, todos os versículos que me obrigaram a decorar, todo aquele flanelógrafo. Agora, mexi com alguém, né, emocionalmente. Você lembra do flanelógrafo? Vou mais longe. Todo mimeógrafo, aquelas folhas que vinham para você pintar cheirando a álcool, né? Que coisa boa! E eu pintava com toda a minha qualidade artística, mostrava para os meus pais, eles falavam, que lindo! E eles guardavam nada, jogavam fora, você pode ter certeza, né? Coisa linda que meu filho fez, mas daqui a pouco você vai procurar, e não sei onde eu botei, filho, não sei. Tudo isso que foi plantado e de alguma maneira semeado e investido na minha vida pela igreja local, se de repente tudo isso fosse tirado da minha vida, toda a influência da igreja local na qual eu nasci, cresci, da qual eu tanto recebi, se tudo fosse arrancado de mim, da minha história, se tudo fosse arrancado da minha memória, eu sei onde eu estaria. E seria uma vida sem alicerce, seria uma vida corroída, seria uma vida destruída, seria uma vida muito parecida com a de muitas pessoas que eu conheço, porque eu sei quem eu sou. Então, quando eu penso na igreja, e eu sei que a igreja local salvou a minha vida, por causa do que ela preveniu, porque ela preveniu e impediu que muitas coisas acontecessem na minha vida, coisas que acontecem o tempo todo com todo mundo e que aconteceriam comigo também, porque eu sou tão normal quanto qualquer outra pessoa. Eu sei que isso deixa você chocado, mas eu sou. E teria acontecido. Mas eu estava em algum nível preparado por algo que já tinha me influenciado antes. Todo culto aqui na igreja é uma das coisas que chama minha atenção, termina o culto e sempre tem um monte de criança na igreja, e nesse momento a grande maioria delas, quase todas estão lá fora, mas quando termina o culto a gente tem contato com elas, elas estão normalmente correndo para tudo quanto é lado. E agora tem uma nova modalidade que eles escolheram o templo para brincar de pique-esconde, muito divertido. Eu particularmente gosto de assistir, às vezes o que pode acontecer. Mas é impossível olhar para essas crianças e não lembrar do Andrezinho, de 6 anos de idade, nos bancos da igreja de Nova Vida de Bom Sucesso. É impossível ou ir lá fora daqui a pouco e olhar eles brincando de alguma coisa, ou tentando fazer algo, ou conversando, ou simplesmente brincando de alguma coisa e não me lembrar do André de 8, de 9, de 10, de 11, de 15 e de tantos anos atrás. Não dá para não lembrar. E quando a gente faz um negócio interessante aqui na igreja, pega aquela criançada toda e põe aqui em cima, nesse púlpito, nessa plataforma, e costuma ser um momento para mim muito marcante, olhar para todos eles. Eu não consigo não me emocionar, e eu explico a você porque. A gente brinca falando, né, ore pelos professores, olha quanta criança, nós temos quase 300 ou mais de 300 crianças hoje, ou em cada encontro, de manhã e de noite, aí deve somar mais do que isso. Mas o que vai no meu coração ali é uma gratidão imensa a Deus, porque Ele nos deixa fazer parte disso. Mas o meu pensamento vai mais ou menos assim: eu olho para aquelas crianças, no meio deles estão os meus filhos, vários dos seus amigos, várias outras crianças, e eu falo, Senhor, Pai, eu oro para que o envolvimento dessas crianças aqui nessa igreja, até onde elas se permitem ir, o quanto que elas recebem, o quanto que elas absorvem, faça por elas, por essas crianças, o que o meu envolvimento, minha vida, minha experiência na igreja local fez por mim. Eu oro para que elas tenham uma experiência igual ou melhor do que a que eu tive, porque eu sou extremamente grato pelo que a igreja fez por mim. Me salvou de um monte de coisas, me livrou de um monte de problemas,
poupou uma série de dores de cabeça. A minha história podia ser muito mais complicada. A igreja local me salvou de coisas que hoje eu teria muito vergonha de contar. Me salvou de coisas na minha vida, me salvou de quem eu seria e de quem eu poderia influenciar de modo negativo. Eu acho que hoje eu consigo influenciar melhor, né? Eu consigo influenciar positivamente, mas em algum nível a gente está sempre influenciando. Em algum nível. E quando eu olho para essas centenas de crianças e as dezenas que não param de chegar, todo mês tem um monte de crianças novas na igreja, eu me lembro do quanto a influência da igreja salvou a minha vida. E de como nós temos nos aperfeiçoado mais e mais nessa arte de levar a palavra de uma maneira simples e eficaz na vida dos nossos filhos. Tudo que eu posso dizer é muito obrigado. E eu agradeço a Deus, mas eu quero dizer muito obrigado a você nessa manhã, porque você está nos ajudando a construir isso. Você faz parte disso, você não faz nem ideia de quanto você faz parte disso. E eu estou comprometido mais do que nunca, e mais entusiasmado do que nunca, a continuar construindo isso. E nós expandirmos até onde Deus quiser nos enviar. Você está pronto para o que Deus ainda vai fazer? Hoje eu quero falar para você, e eu não tenho nada em vista, mas o meu coração está fervendo por isso. Eu creio que Deus vai nos levar a construir outras igrejas parecidas com essa, em outros lugares dessas cidades, com a mesma estrutura, com as mesmas equipes, com o mesmo grupo de pessoas, com o mesmo ambiente de louvor, com a mesma relevância na palavra. Igrejas que priorizam pessoas e valorizam hospitalidade, que querem atrair antes de influenciar. Como isso é importante? Porque a igreja local é a esperança desse mundo, é onde Jesus tem trabalhado. Ela salva também. Ela não apenas nos aponta para Jesus, não apenas nos leva ao céu. E a gente às vezes esquece disso, mas quando Jesus falou sobre o que tem que acontecer para que Ele cumpra a sua própria missão, depois da cruz, depois da redenção, depois da ressurreição, Ele dá uma missão a um grupo que hoje está aqui, a igreja. Quando eu falo que ela, a igreja salva, você entende? É Ele salvando através da igreja. Ir para o céu, que é a parte que eu e você sequer conseguimos imaginar. É fantástico, é maravilhoso, mas o que a igreja fornece consegue ser mais profundo e consegue ser mais contextualizado, talvez mais firme para esse momento, para a vida das pessoas, do que qualquer outra promessa que eu e você possamos fazer. A igreja fornece a base de algo mais prático do que apenas sonhar com o que vai acontecer após a morte. A igreja faz algo extremamente significativo para a sua vida hoje. E quando eu comecei a pensar sobre como especificamente a igreja local me salvou, como especificamente a igreja local me influenciou, eu listei algumas coisas para você. Eu vou colocar aqui. A igreja, em primeiro lugar, ela moldou os meus valores. Eu aprendi na igreja que eu não deveria maltratar absolutamente ninguém. Isso foi sendo reforçado e relembrado. E quando eu falar isso, talvez você diga, André, a minha história também. Foi isso que eu aprendi. E eu não aprendi na escola, não. A escola tenta falar sobre isso, mas não consegue ter a base necessária. E a gente vai sendo reafirmado ano após ano, mês após mês, dessa verdade. Foi na igreja local que eu fui ensinado a olhar para as jovens meninas, para as jovens mulheres, como minhas irmãs, e não como objetos da cobiça. Não é isso que você aprende em qualquer outra esfera, mas a igreja local ensina. Na igreja eu aprendi que eu preciso prestar contas ao meu Pai Celestial, pela maneira como eu trato toda e qualquer pessoa. É na igreja que eu aprendi que não dá para você negociar com o pecado, que todo e qualquer pecado traz um prazer e um preço. E o prazer costuma durar só um pouquinho, mas o preço a ser pago pode durar uma vida inteira. E eu sou tão grato, porque eu não precisei procurar isso, foi ensinado a mim. Eu aprendi na igreja local que eu devo perdoar.
Eu aprendi na igreja local que eu devo confessar. Eu aprendi na igreja local que eu devo restituir o pecado. Quando eu falhei com alguém, não é apenas uma coisa de dizer, me desculpa, existe restituição para ser feita, eu preciso fazer. Foi na igreja local que eu aprendi, e eu vi de perto, inúmeras ilustrações de pessoas que sofreram porque elas escolheram não abrir mão do ressentimento, do rancor e da amargura. Foi na igreja local que eu aprendi a escolher, a abrir mão disso. Quando uma pessoa escolhe, essa é a palavra, ela decide, ela escolhe não abrir mão, mas se agarrar a um sentimento de rancor, a um sentimento de amargura, de ressentimento. A gente aprende, você já ouviu isso, que é a mesma coisa que tomar um veneno e torcer para que o outro morra, né? E ficar esperando que o mal aconteça com outra pessoa. Graças a Deus, a gente aprende isso. Na minha vida, toda vez que eu me via numa situação de rancor, até hoje, e de ressentimento, eu hoje sei, eu sempre soube, eu não posso ficar com isso, eu preciso abrir mão, eu preciso deixar para lá, eu preciso deixar isso para trás. Por quê? Porque eu sei para onde que isso vai levar, eu sei que caminho isso, para onde isso está apontando. E eu mal posso imaginar onde eu estaria hoje, se eu não tivesse aprendido isso. Porque às vezes você olha para alguém, você poderia olhar para a minha vida e pensar que eu adquiri essas qualidades. Não, isso tudo foi ensinado, e ensinado propriamente pela igreja. Isso não é algo que eu tenho latente, isso não é algo que eu tenho porque sou filho de pastor, não. Porque tem um monte de filho de pastor, tem um monte de filho de pastor que não necessariamente está ouvindo o que a igreja tem para oferecer. Não necessariamente. Como foi importante aprender que eu preciso confessar os meus pecados, não apenas a um Deus invisível, mas aquele contra quem eu pequei. Não apenas pedir perdão a Deus, mas restituir aquele a quem eu ofendi. E a lista não tem fim. Eu poderia ficar falando 1000 coisas que eu aprendi, e aprendi na igreja local, e que faz toda a diferença na minha igreja hoje. E eu sou eternamente grato. Eu sou eternamente devedor a você, igreja local. A igreja local moldou os meus valores, ou então instruiu a minha consciência, formou os meus princípios, como eu sou grato por isso. E se você pensar nos seguintes termos, já aconteceu isso com você? Da gente estar pregando um assunto e você ouvir, e aquilo mexer contigo e você pensar assim, como eu queria ter ouvido isso lá atrás, como eu queria ter ouvido essa mensagem quando eu tinha 14 anos. Eu ouvi quando eu tinha 14 anos. Como eu queria ter ouvido essa mensagem quando eu tinha 16 anos. Eu ouvi quando eu tinha 16 anos. Como eu queria ter ouvido essa palavra antes de me casar. Eu ouvi antes de me casar. E é só para apontar para você um pouquinho dessa relevância, do significado de uma influência tão grande que a igreja local hoje tem. Na minha, na sua e na vida de muita gente. A igreja local preveniu tanta coisa ruim na minha vida. E eu sou muito grato. Quantos aqui são? Digo amém. A igreja é a razão por detrás de quem eu sou hoje. É a razão de eu enxergar a vida como eu enxergo. Outra coisa que a igreja fez por mim, a igreja me deu sentido e propósito, ou então sentido de propósito. A igreja me deu uma direção que eu precisava ter. Eu aprendi ainda novo, assim como muitos aqui, assim como nós buscamos ensinar quase toda semana, quase todo mês aos nossos filhos que estão aqui, e muitos dos seus filhos já ouviram isso, sabem disso, que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus tem um projeto que Ele predestinou para você, que Ele já estabeleceu para você, que Deus tem um plano e um propósito, e eu fui criado de propósito e para um propósito. Foi na igreja local que eu aprendi a orar, Pai, o que você quer que eu faça? Porque eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o que meus pais querem que eu faça. Eu sei o que as pessoas querem que eu faça. Mas o que realmente me interessa, eu preciso saber, é o que o Senhor quer que eu faça. Eu sei o o teste vocacional quer que eu siga como carreira. Eu sei o que o Enem está me dizendo. Mas qual faculdade que eu devo fazer? E perguntar a Ele, qual é o propósito dEle na minha vida?
Eu sei as circunstâncias que eu estou passando, eu sei o que está havendo, mas com quem que o Senhor quer que eu namore? Com quem que eu devo me casar? E trazer Deus para as perguntas mais importantes da sua vida. Pai, o que você quer que eu faça com o meu tempo? O que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Com os meus dons, com as minhas habilidades, com tudo que eu tenho de tão importante. Bem cedo na minha vida, a igreja instilou esse sentido de destino, de propósito, de algo muito maior do que eu poderia imaginar. E como eu sou extremamente grato. E uma vez que essa igreja na qual você está hoje também faz isso para essa geração, sabe o que está acontecendo nesse momento? Eu posso contar com outros adultos, que são os professores e discipuladores que temos aqui na igreja, como parceiros que eu e a minha esposa temos para plantar essa verdade na vida dos nossos filhos. Porque uma coisa é eu dizer para o meu filho, outra coisa é a minha esposa dizer para a minha filha, mas ter alguém que nesse momento está lá, eu acho que está lá, Davi está aqui, Rebeca não está lá, e hoje à noite vão estar também, tem um professor dizendo para eles isso aqui, você sabia que Deus tem um plano na sua vida? É tão bom ter parceiros, pessoas que estão junto comigo nessa mesma direção. Deus tem um propósito para a sua vida, você faz parte de algo muito maior. Meus filhos estão, e os seus também, ouvindo de voluntários dessa igreja nesse momento, que todo dia conta, que todo dia é importante, que toda decisão é importante, toda decisão traz uma consequência, toda semente plantada vai gerar uma colheita, e o seu presente um dia vai ser o seu passado, e tudo isso vai afetar o seu futuro. Qual outro lugar realmente que eles vão ouvir algo que vai ter uma base tão sólida? Mais uma vez, talvez você ouça isso e pensa, como eu queria ter crescido numa igreja assim. Talvez você tenha crescido, mas de uma maneira ou de outra, você está nos ajudando a desenvolver uma igreja assim. Talvez não para todo mundo, mas para mim, a igreja local também fez o seguinte. A igreja me presenteou com amizades duradouras. Quantos têm grandes amizades na igreja? Digo amém. Meus melhores amigos, em vários momentos da minha vida, apareceram no contexto da igreja local. Todas as igrejas que eu já frequentei, não apenas que eu visitei, né? Que eu frequentei, eu tenho amigos, e olha, amigos mesmos, amigos de verdade, com os quais eu posso contar de verdade. E o que fica, para mim, eu poderia contar de vários aqui para você, amigos que até hoje eu conto. E nessa igreja, então, Deus me deu amigos muito preciosos. Mas o que faz para mim ficar mais interessante é isso, é que a igreja local está fazendo a mesma coisa pelos meus filhos. E todo pai, um pouquinho inteligente, está preocupado e antenado com a amizade dos seus filhos. E os melhores amigos dos meus filhos são, os meus filhos são adolescentes, né? São amigos que eles conheceram na igreja. Não sei se você sabe, essa igreja foi inaugurada em 2004, no mesmo mês que a minha filha nasceu. Então, ela tem amiga aqui desde o berçário. De muito tempo mesmo. E para muitos aqui, isso também é verdade em relação aos seus filhos. Você é grato. Eu acho que quase todos os nossos adolescentes são gente boa, quase todos. Deve ter um ou outro ali que é, né, erva daninha, não sei, não vou dizer, mas como é bom saber, eu amo demais olhar para meus filhos e saber que eles influenciam, são influenciados por gente que tem um propósito em comum, tem famílias abençoadas. Isso é fantástico. Não existir em outro lugar. Eles têm amizades na escola, mas eles sabem muito bem, a diferença é muito grande. Outra coisa que a igreja fez por mim, ela me abriu uma janela para o mundo. Foi na igreja local e não na internet, que, né, quando criança, adolescente, jovem, eu descobri que Deus está fazendo muita coisa em outros lugares desse mundo, porque hoje você ouve isso e você pensa, todo mundo sabe disso, André, mas, queridos, todo mundo cresce na sua própria bolha, no seu próprio mundinho. Nós, frequentemente, estamos olhando só para o nosso pequeno universo, tudo que a gente conhece é muito pouco. Mas foi a igreja que abriu uma janela para o mundo na minha vida e me mostrou que Deus é muito maior do que eu achava que Ele era. Que Deus está em ação nos quatro cantos desse mundo, nesse momento.
que eu não sou o centro do universo e que o mundo inteiro é muito diferente do meu pequeno mundo e que no mundo inteiro tem gente adorando o meu Senhor. E a igreja local é algo muito maior do que eu achava que ela era. E sabe o negócio que é legal? Que a gente aprende quando a gente começa a olhar para outras culturas e outras realidades. Talvez você tenha tido a oportunidade de fazer uma viagem missionária, talvez você tenha se envolvido de alguma maneira numa dessas. É uma das descobertas mais fantásticas que um ser humano pode fazer. É que pessoas com menos coisas possuem mais fé e mais alegria do que muitos de nós. E sendo um adolescente criado na igreja, isso virou a minha cabeça. Como é que eles podem ser tão felizes, tendo tão pouco? E aí você descobre que você não sabe de nada. E que os meus conceitos sobre alegria, os meus conceitos sobre satisfação precisavam ser ajustados, porque Deus é muito maior do que eu pensava que Ele era. Eu descobri que o Deus a quem eu adoro não é apenas um Deus que pode ou não responder às minhas orações egoístas, mas Ele é o Salvador do mundo, todo o planeta, e o Senhor de todo o mundo, e o Deus de todas as pessoas. Você hoje talvez tenha uma resposta, mas eu não tinha. Onde mais eu poderia aprender isso? Foi a igreja local que me ensinou. E uma outra coisa que a igreja fez por mim, a igreja me ensinou a ser generoso. E o que generosidade realmente é? Porque eu cresci numa igreja, cresci numa família, mas a minha igreja também apontava para isso, onde você recebia R$1, você separava 10 centavos, identificando que aquilo não era seu, e aquilo era um dízimo. E se você recebeu 10 centavos, 1 centavo você devia tratar como santo e devolvê-lo a Deus. Não sei se é a sua experiência, mas eu acho que esse nível de generosidade, onde você diz, tudo que eu recebo não é tudo meu. Está bonito. Preste atenção. Eu sabia que o inimigo ia atrapalhar nessa hora, eu sabia. Estou brincando. Esse é o tipo de coisa que, se você aprender cedo na sua vida, muda a tua história completamente. Porque é muito difícil ensinar algo novo a um adulto. E quando se trata de generosidade, é muito mais difícil. Muito mais difícil nós aprendermos. Porque nós temos primeiro uma visão distorcida, que generosidade é o seguinte: alguém está precisando, alguém tem uma necessidade, eu vou lá e ajudo. Alguém está vendendo alguma coisinha para pagar, a outra, tá bom, eu posso ajudar. Então, a gente tem a impressão que generosidade é isso, mas deixa eu te falar, isso não é de jeito nenhum. No máximo, isso pode ser uma compaixão localizada, mas não é generosidade. Preste atenção, generosidade, e essa generosidade que eu aprendi na igreja local, é quando você decide de antemão. É isso que Jesus trata. Quando você decide antes, você decide de antemão separar um percentual de tudo que você recebe, seja o que for que entra para a sua vida, seja o que estiver fluindo para você, você separa um pedaço, você separa um percentual e decide que aquilo não é seu, que aquela parte não vai ficar com você, que aquela parte vai sair, que não vai ficar no seu próprio reino, mas que vai para outro lugar, e é uma decisão premeditada. Lembra que a gente falou na semana passada que você precisa ter um plano? Porque eu posso convidar toda semana você a dar o seu dízimo, dar a sua oferta, mas não é isso. Meu convite é que você decida de antemão confiar em Deus. Porque o que interessa para Ele é isso. Eu não preciso de nenhum centavo, meu nem seu. Essa obra é Ele que vai fazer sempre. Alguém diz amém? É Ele. Mas quando você decide confiar em Deus, Ele torna você participante do que Ele está fazendo. E eu aprendi isso na igreja. Eu não dizimo e oferto porque sou super espiritual. Eu precisei aprender e eu simplesmente aprendi. E eu observo os meus filhos e percebo que eles estão seguindo essa mesma direção. Há no coração deles um desejo de ajudar o próximo. Eu percebo compaixão. Eles estão aprendendo a olhar além do que está na frente deles. Eles estão aprendendo a confiar em Deus. E eu percebo eles ligados nisso. E eu não sei quanto de mim e da Rafa eles pegaram. Eu não sei o quanto que a gente conseguiu propriamente influenciar. Talvez em parte. Mas eles aprenderam.
E aprenderam de nós, da igreja local, através do exemplo que a igreja dá. E sabe o que é mais que eu aprendi nesse sentido quando criança ainda? Que generosidade é um convite para Deus se envolver na minha vida financeira. Que quando eu sou liberal e quando eu sou generoso, eu estou abrindo uma porta para que Ele entre na minha vida. E todo mundo que estiver me ouvindo nesse momento, seja você está aqui dentro, pela internet, uma gravação, seja o que for, em algum momento na sua vida, eu tenho certeza que você já quis ou ainda vai querer que Deus esteja seriamente envolvido nas suas finanças. Quer ver? Se você já orou pedindo emprego, Senhor, eu preciso de um emprego, você queria Deus muito envolvido na sua vida financeira. Se você já orou pedindo socorro a Deus para pagar suas contas, como é que eu vou pagar minhas contas? Você precisava e precisa de Deus envolvido na sua vida financeira. Se você já se viu perguntando, Deus, como é que eu vou fazer para pagar a faculdade desses meus filhos? Você quer Deus envolvido na sua vida financeira. E ouça o que eu aprendi, generosidade, eu aprendi na igreja local, abre as portas, é um convite para que Deus se envolva na minha vida financeira. É uma porta aberta. Quem está vivo aí, diga amém. Depois dessa lista, o que eu concluo é o que a gente tem repetido de uns tempos para cá e dito para a igreja. Por que eu amo a minha igreja? Por que eu amo você, igreja? Por que isso é tão importante? Quando eu paro para pensar em toda essa influência e quanto que ela continua influenciando a nossa família e os filhos dos meus filhos vão ser tocados em algum nível por isso. Aliás, eu falo isso de vez em quando, eu me sinto extremamente privilegiado porque eu não sou filhos de crente, eu sou neto e bisneto de crente. Então, existe muita coisa que foi plantada e sendo plantada e crescente na minha vida. Claro que eu tenho que tomar decisões em relação a isso, mas é tremendo. E o que vem por aí? Né? Quem vão ser os meus bisnetos? Tem a ver com isso também. E a conclusão que a gente chega é aquela que eu tenho dito para você, que seguir a Jesus torna a sua vida melhor em todas as áreas. Todas as áreas são afetadas. Quando você segue a Jesus, quando você faz dele o teu caminho, e você ainda vai para o céu no final. Oh, glória! Essa é a história da minha vida e talvez a história de muitos aqui. E isso que eu coloquei para você, como eu disse, é um lado pessoal disso tudo. Mas antes de você voltar para casa, há um lado muito maior e muito mais profundo de tudo isso, que vai muito além da minha e da sua história. E tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com a próxima geração. Tem a ver com gente que nem é teu filho, mas você vai afetar porque é da próxima geração. E também tem a ver com a nossa nação. Porque quando eu olho para o panorama mundial, já há alguns anos, estudando só um pouquinho, não muito, sobre o cristianismo, história da igreja, o que a igreja de Cristo fez nesse mundo. É fácil chegar a uma conclusão. Igreja forte, nação forte. Igreja forte, nação forte. Quando a igreja é forte, isso torna a nação mais forte. E a história tem comprovado isso. E o que eu quero dizer para você é que se você começar a olhar no panorama mundial, olhar para alguns países, olhar para algumas nações, olhar para algumas histórias, olhar para algumas civilizações que foram formadas e outras que ainda estão em formação, você vai descobrir uma coisa, que a igreja provê o melhor argumento de proteção e preservação do indivíduo e dos direitos humanos. Eu vou traduzir isso para você. É a igreja que provê o melhor argumento, a melhor base de proteção e preservação do indivíduo e dos direitos humanos. A igreja e a sua mensagem, a mensagem de Cristo é o melhor argumento para a dignidade das pessoas. Ou seja, cada indivíduo é importante. Ninguém é menor do que o outro, todos são importantes, e também dos direitos de cada pessoa. É a igreja que se levanta para dizer à cultura e à sociedade que antes de sermos brasileiros, nós somos criaturas de Deus. Que antes de termos apenas uma Constituição que foi politicamente engendrada, ainda assim antes disso, nós somos criaturas de Deus.
E que todo ser humano foi criado à imagem de Deus. E que todo ser humano tem um valor intrínseco. Não sou eu que dou valor a você, foi Deus que já deu esse valor a você. E quando eu falo isso para você, a gente nasceu nesse século, você não faz ideia, não faz ideia. Mas isso é grande demais. Porque há um monte de sociedades onde isso não é verdade. E eu prometo a você que você não quer nem visitar lá, você jamais vai querer morar num lugar desse. Em sociedades que existem hoje, mas que não têm essa base. E os direitos de qualquer cidadão são simplesmente deixados para lá. E pessoas são tratadas como coisas. O que nós esquecemos é que esse valor é um valor herdado do cristianismo. É isso que eu queria deixar no teu coração hoje, para você fechar esse pacote de o que é a igreja. Cuidar bem das pessoas, ser gentil, ser pessoas que, como é que a gente pode colocar? Respeitar, vamos colocar assim, respeitar as pessoas, não é um princípio americano, europeu, ensinado para nós. Não é um princípio que nós adquirimos depois da nossa independência, depois que abolimos a escravatura, agora a gente vai tomar jeito. Não. Esse é um valor cristão que influenciou a nossa nação e influencia a nossa consciência e vem direto da igreja local. Porque quando Jesus aparece, 2000 anos atrás, no cenário, eu e você vemos os filmes, mas não é nada daquilo. Era um tempo um pouquinho mais complexo, era um pouco mais violento. Pessoas tinham valor monetário. Você podia comprar pessoas, vender pessoas, trocar pessoas, oferecer pessoas como forma de pagar alguma coisa. Pessoas, elas eram tratadas dessa maneira. Observando um livro do Philip Yancey, que chama O Eclipse da Graça. Eu peguei só um trecho tão interessante, que eu nem vou tentar falar para você, eu vou ler ele rapidinho aqui, botando no telão, mas só para você entender o conceito, e a gente vai estar terminando. Trecho isso aqui. Os que condenam a igreja por suas falhas, condenam, né, tendo como base, tendo como base princípios cristãos, onde a igreja erra, né, e às vezes são condenados e criticados. A base que essas pessoas têm é uma ética e uma moral com base lá atrás no cristianismo, defendendo os mesmos valores morais que foram apresentados originalmente ao mundo pelo Evangelho. Interessante isso. E ele começa a falar direitos humanos, direitos civis, direitos da mulher, direitos da criança e do adolescente, direitos do portador de deficiência, direitos das minorias, direitos dos animais. Tudo isso hoje existe. E ele fala o seguinte: o sucesso desses movimentos da era moderna reflete uma empatia generalizada pelos oprimidos. Nós observamos agora e vemos que se alguém está sofrendo, se alguém está sendo maltratado, algo tem que ser feito. A gente precisa criar alguma coisa, criar alguma lei, criar uma legislação, fazer alguma coisa. E nós achamos que isso simplesmente aconteceu. Deixa eu te falar, isso é uma das coisas mais novas que existem. Cada um desses movimentos que está aqui, cada um desses direitos civis e todos, presume o seguinte: pessoas oprimidas precisam de um herói. Pessoas que estão em minoria e são fracas precisam de alguém forte para poder representá-las. E eu estou falando aqui chovendo no molhado. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo sabe que isso é importante. Todo mundo sabe que isso é primordial. Ninguém discute isso, não tem debate. Mas ouça, esse não é um ideal moderno, isso não é um ideal ocidental ou brasileiro, mas é um ideal cristão. Deixa eu tentar fazer você entender. Sem cristianismo, ninguém sequer iria entender isso. Olha como é que ele coloca. Que não há precedente na antiguidade. Antigamente, essa empatia que eu e você temos por quem está oprimido, não existia antigamente. Em outras palavras, no mundo antigo, ninguém acreditava que era uma virtude, ou que era certo ajudar o oprimido, ajudar quem está sofrendo. Pelo contrário, ele continua, filósofos clássicos, esses são aqueles que você já ouviu falar, filósofos da antiguidade, Platão, Sócrates e outros, consideravam misericórdia e compaixão defeitos de caráter. Se você
é misericordioso, tem um problema em você. Eles acreditavam que realmente tinha alguma coisa errada com a pessoa, porque não é certo para eles que você tenha misericórdia. Contrários ao que era justo, contrários ao que era certo. Nós vivemos tão longe disso que a gente nem abre os olhos, que foi o cristianismo que mudou isso. Só que isso ainda é verdade em muitos lugares hoje. Existem alguns lugares nesse planeta onde as pessoas continuam pensando dessa forma, que ajudar o oprimido é falha de caráter, errado, não deveria acontecer. Mas lá atrás isso mudou. Tudo isso só mudou depois de Jesus. Onde você quer chegar, André? Hoje eu quero chegar no seguinte: nós achamos, nós presumimos, pela nossa própria experiência, que todo mundo valoriza todo mundo. Mas deixa eu te falar, não é verdade. O que aconteceu é que essa virtude foi ensinada a você. Você aprendeu. E todos os dias ela é reforçada na nossa cultura. E ela é reforçada na nossa sociedade. Mas é uma virtude original e exclusivamente cristã. Não vem de outra e qualquer pessoa, sequer do Antigo Testamento. Vem a partir de Cristo Jesus. Então, a aula está grande, deixa eu terminar. Se você hoje retirar a influência da igreja de qualquer sociedade, de qualquer nação, se você de repente extrair tudo que a igreja é daquela nação, basta esperar um pouquinho e aquela nação vai desmoronar. Basta esperar um pouquinho e aquela cultura vai ser destruída. A história antiga, a história moderna, a história de hoje estão reforçando a importância desses valores. A igreja local é a única instituição que estabelece um argumento forte para a valorização e preservação de cada ser humano. Em outras palavras, é a igreja que nos inspira a uma única atitude que pode mudar tudo. Esse é um ano de eleição. Você já sabe quem você vai votar? Não fala para ninguém. Especialmente agora, vai acabar com o culto. Mas você sabe uma palavra que você mais vai ouvir quando começarem as propagandas políticas? Mudança. Mudança. E é o que nós queremos de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos. Nós estamos sedentos por mudança. Todo mundo quer. Você sabia que o Novo Testamento nos dá a única maneira, a única ideia que realmente pode provocar uma mudança real e duradoura? Não é nenhuma novidade, já existe há 2000 anos, só uma ideia, e em pouco tempo você vai ficar chocado com a diferença. Se nós só aqui, vamos colocar só aqui no nosso bairro, só aqui na nossa cidade, só no Rio de Janeiro, nós decidimos, nós vamos aplicar toda a cidade, todo cidadão, só essa ideia, vamos fazer isso durante 6 meses, a gente ia virar essa nação de cabeça para baixo. Todo mundo ia vir para cá para saber o que vocês estão fazendo, que mudou tudo, que deu tudo certo, que transformou tudo. E não é o governo que consegue estabelecer essa ideia. Você sabe o que o governo consegue fazer? E eu não estou falando contra o governo, é o papel deles. O que o governo consegue fazer para mim, para você, é te dizer o limite de onde você consegue ir para não ser preso. Até aqui você consegue ir, até que você seja tirado dos seus direitos. É o que o governo fala. Ele não nos inspira alguma coisa maior. A escola também, antigamente poderia fazer, hoje nem tanto. A mídia, muito menos. Eu sou graduado de publicidade e uma das coisas que se aprende também na área de jornalismo é que ninguém está interessado em notícia boa. Se hoje à noite, né, o Fantástico, amanhã, o Jornal Nacional disser para você quantos aviões pousaram numa boa no aeroporto do Galeão, você não está nem aí. Você quer saber aquele que quase bateu ou bateu, né? O que aconteceu? A gente quer saber dessas coisas. O que dá ibope é o que é negativo, curiosamente. Você não está afim de assistir um debate político onde está todo mundo bonzinho? Não, pode falar. Não, fala você. Não, você primeiro. Não, você quer pegar um pouco do meu tempo? Não tem problema. Não, você quer o mais perto possível de alguém puxando uma faca. É o que a gente quer ver. Então a mídia também não nos inspira alguma coisa grande. A pergunta é, quem pode realmente nos inspirar a algo maior?
e melhor, e há uma mudança. É a igreja local, a única que nos inspira, há uma única atitude que pode mudar tudo, e é simplesmente o que Jesus falou muito tempo atrás: ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus está sendo repetido aqui por Paulo em Gálatas. Ele fala: toda a lei se resume em uma coisa. Não é fantástico? É sensacional. Porque eu estava todo mundo acostumado a um monte de coisa, um monte de leis. O povo do Antigo Testamento, 600 e tantas leis. Aí chega no Novo Testamento, uma só. Tranquilo? Uma só. Toda a lei se resume em uma coisa só. E se nós, só os cariocas, só nós, fizéssemos isso aqui por 6 meses, tudo iria mudar. E não é porque eu estou sugerindo, é porque Jesus sabe muito bem disso. Imagina, se todos nós, todos, estivéssemos engajados uns com os outros em relação à violência, começou a pegar fogo em algum lugar, todo mundo apareceu para ajudar. Os bombeiros estão assim: sai daqui, gente, vocês estão atrapalhando a gente. Na verdade, a gente quer ajudar, porque está todo mundo envolvido com todo mundo. Eu entendo, você não consegue abraçar todo mundo, mas você está envolvido, porque você ama. Você está fazendo o que Jesus simplesmente te mandou fazer. Muda tudo. Se todo brasileiro fizesse isso por 6 meses, acabou a nossa crise, quem nós somos. De onde que isso veio? Dos romanos? Dos gregos? Dos árabes? Da inteligência dos egípcios? Da Constituição de 88? Não. Quem trouxe essa ideia sensacional foi o meu e o seu Senhor Jesus Cristo. E essa é a razão porque a igreja local é a instituição mais importante de toda a sociedade. E uma igreja forte, formada por indivíduos fortes e famílias fortes, é a chave para uma nação forte e um futuro maravilhoso. Se a influência da igreja local fosse repentinamente tirada da história de uma nação, tudo seria diferente. E nós seríamos mais pobres em todos os sentidos. Nós seríamos mais pobres financeiramente, nós seríamos pobres culturalmente, pobres socialmente, pobres relacionalmente, pobres tecnologicamente, tudo que você puder imaginar. E a história confirma. E o que eu e você vemos hoje em outras nações também confirma. E é por isso que eu amo a minha igreja, eu amo a igreja local. E eu amo você. E a sua família. E essa igreja, eu amo a todos que um dia serão acrescentados à igreja de Cristo. Porque a igreja salvou a minha vida. E possivelmente fez o mesmo por você. Então nessa manhã eu digo: vamos continuar. Vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Vamos mais longe. Vamos deixar Deus usar a nossa vida para ir ainda mais longe. Amém? Você sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás Jesus fez uma pergunta. Você conhece a história? Jesus está em Cesareia e ele pergunta assim: quem que todo mundo diz que eu sou? E Pedro responde: você é o Cristo, o Filho dos Deus vivo. E Jesus fala: Pedro, você não faz ideia do teu privilégio, porque o Espírito Santo está falando agora através de você. E agora Jesus fala uma das coisas que a gente costuma passar batido, mas é o grande lance da igreja. Ele fala assim: Pedro acabou de falar uma coisa sensacional, mas antes de falar, ele fala: você é pedra, e sobre essa pedra, que é o que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades. E é legal você entender o que isso significa, porque tem muita interpretação, mas significa principalmente as portas da morte. Não poderão vencê-la. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, daqui a pouco eu vou morrer, vou ressuscitar. Você vai começar junto com os discípulos, e a igreja vai acontecer. Depois eu vou chamar um cara, você não está sabendo ainda, chamado Paulo. Ele vai fazer a coisa avançar e não vai parar nunca mais. Nunca nada vai poder impedir. Mas e depois que a gente morrer? Vai continuar. As portas da morte, as portas do inferno não podem prevalecer, não podem impedir o avanço dessa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus.
queridos, nesse momento, tem um monte de gente reunida em nome de Jesus em vários lugares, aqui no nosso país e em outros países. E a gente tem pouquinho em comum com eles, sabia? Tem um monte de coisa que a gente não faz igual, que a gente não tem em comum. Tem muito mais coisa que a gente é diferente, mas se tem uma coisa que a gente tem em comum, foi a que Jesus estabeleceu aqui. Que nós fazemos parte de algo que Ele estabeleceu, que Ele edificou, que Ele instituiu. Por isso é bom. A igreja não é minha, porque Ele fez algo muito bom. Se alguém falar mal da igreja para você, está falando mal do que Ele fez. E nós somos diferentes em um monte de coisa, mas nós todos estamos reunidos, todos no mundo inteiro, mais tarde também no mundo inteiro, por causa de uma coisa. Porque nós acreditamos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as portas do inferno não podem prevalecer, e não podem vencer, e nunca venceram, e nunca vão vencer. Por isso, nessa manhã, depois da sua família, depois do seu casamento, depois dos seus filhos e dos seus netos, não há maior investimento nesse mundo do que investir a sua vida na igreja local. Você recebe essa palavra? Antes de a gente orar, deixa eu te falar, a Páscoa está chegando. É uma ótima oportunidade para você convidar alguém para estar aqui, experimentar o que você tem experimentado. Então, se você encontrar alguém, de repente a pessoa falar algum daqueles 3 não, o que você vai dizer? É mesmo? Então, olha, você precisa vir na minha igreja nesse domingo. Ou então no domingo da Páscoa, dia 1º de abril. Amém? Vamos orar?